Irmãos, nós hoje vamos começar uma nova série. Nós terminamos Filipenses no último domingo e hoje a gente vai fazer uma série mais curtinha dessa vez. Acho que vão dar 4 domingos, 5 domingos. É mais uma série importante para a gente. Assuntos importantes de serem falados, provavelmente nesse início de ano que a gente ainda está para nos ajudar a refletir sobre a nossa vida, nossas práticas. E a série que a gente vai começar hoje é uma série sobre disciplinas espirituais. Nós vamos falar sobre disciplinas espirituais. Não sei qual o seu contato sobre esse assunto, não sei se você sabe o que são as disciplinas espirituais, mas a gente quer tratar das disciplinas e quer tratar de um jeito aqui nos domingos pela manhã, né, nos cultos, para que a gente viva tanto a nossa vida pessoal como de forma coletiva também, né? Que as disciplinas espirituais sejam parte da nossa cultura como igreja. E para isso eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos 16 a 18. Vamos ler. Mateus 6, 16 a 18. Vamos ler todos juntos, numa só voz? Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Que o Senhor nos ilumine e nos instrua com a sua palavra. Gente, comer é bom. Comer é bom? Bastante, né? Churrasco ainda melhor. Comer galeto é bom depois do culto domingo. É bom, Vitor? É, pra hoje não, mas é. Gente, comer é bom. Comer é muito bom. Eu não sei se os irmãos já refletiram sobre isso, mas eu lembro que uma vez eu vi uma pregação do Emílio Garófalo, eu lembro que eu fiquei bem pensativo sobre isso. Típico, típico do Emílio, né? A gente ouve as pregações dele e fica, meu Deus, bem reflexivo. Mas eu lembro que uma vez ele pregou sobre gula, falou da comida e tal, eu lembro que eu fiquei pensando assim, que realmente comer é uma bênção muito grande, porque, veja, Deus ele poderia ter criado só um tipo de alimento ou dois. Mas, gente, a diversidade que a gente tem de alimentos é muito grande. São muitos os alimentos que existem no mundo. E não só a diversidade de alimentos, mas a diversidade de sabores que a gente consegue sentir na nossa boca. Gente, é muito grande. Uma coisa simples, por exemplo, como café. O café do lado de casa é até bom, sabe? Mas o café da Vox aqui, gente, é diferente. É bom demais esse café aqui, gente. É gostoso demais. Você vê, um café, o mesmo café. O café lá de casa é café, aqui também é café, mas o mesmo café a gente sente um sabor diferente. Nem precisa de açúcar nesse daqui. Três Corações, Maratá ainda precisa, mas esse aqui, gente, é diferente. Você toma aquele negócio com prazer, né? É bom, gente. Comer é bom. Porém, nós como cristãos precisamos ter cuidado também com esse aspecto da nossa vida, com esse assunto da nossa vida, que é o comer. Porque, assim como administrar qualquer assunto da nossa vida, a gente administra para a glória de Deus, o comer também a gente come para a glória de Deus. Então, o nosso cuidado é a gente não fazer da comida um ídolo, justamente praticando o pecado da gula, né? Como é bom, mas a gente não pode se entregar para a comida como se fosse o nosso último prazer. Nós cantamos agora que nós somos felizes com Jesus. Então, por mais que a gente tenha alegria ao comer, que é um momento feliz comer, principalmente comer coisa gostosa, mas a nossa alegria última não está lá. E às vezes
talvez de forma imperceptível, mas a gente se entrega para a comida como se fosse um ídolo. Por exemplo, quando a gente está muito feliz, muito alegre, passou no concurso, passou no Enem, conseguiu aquela transferência, vaga de emprego e tal, aí a gente vai celebrar. Qual é a primeira coisa que a gente faz para celebrar? Talvez ir naquele rodízio, talvez comprar aquela pizza, aquele pastel, talvez comer aquele negócio que a gente quer. Veja, a gente primeiro agradeceu ao Senhor, primeiro a gente celebrou, primeiro a gente orou, primeiro a gente decidiu jejuar, talvez, em alegria aquela resposta do Senhor. E a gente vê o jejum, algumas vezes, inclusive, acontecendo assim no Antigo Testamento, né? Depois de uma grande resposta de Deus, o povo vai lá e jejua em gratidão ao Senhor. Mas às vezes a nossa primeira atitude é comer. Ou então, quando está triste, o inverso, né? Está muito triste, desanimado, aquele relacionamento foi rompido, a gente foi botado para fora do emprego, aquilo que a gente estava esperando não foi respondido da forma que a gente queria, a gente vai lá e se entrega para a comida. Aí compra um pote de sorvete, toma todinho, chocolate, Nutella, enfim, se entrega para a comida, para o doce, enfim, não sei quais as preferências dos irmãos, mas se entrega para a comida para tentar amenizar um pouco aquela dor que a gente está sentindo, amenizar um pouco aquela frustração que a gente está sentindo. E isso também é o pecado da gula, né? A gente às vezes associa a gula a comer demais, no sentido de alguém extremamente obeso, descontrolado, e não necessariamente. E a gula se direciona para isso, tá, gente? Tem gente, eu ia dizer magro igual o pastor, mas eu já não estou mais tão magro assim, né, gente? O casamento tá me moldando aí. Mas gente magra, gente, também é guloso. A gula é você se entregar para a comida como se você estivesse se entregando para o Senhor. É você depositar na comida um sentimento que deveria ser direcionado para o Senhor. É você comer mais do que deve, muitas vezes até mais do que pode, para se satisfazer momentaneamente. Isso é gula. Muitas vezes a gente pratica a gula também, né? Mas, ao contrário da gula, que é o comer demais, se deleitando na comida como um fim em si, a gente tem o jejum, que é justamente o comer de menos, ou se abster da comida, para a gente buscar mais ao Senhor. Esse é o jejum. Jejum não é dieta, tá? Jejum não é perder peso sendo crente. Jejum não é ficar na abstinência visando o propósito de um corpo mais saudável, não, gente. Jejum, na verdade, é afligir mesmo o corpo. O jejum bíblico. É maltratar mesmo o corpo, é machucar mesmo o corpo, mas com a intenção de se alimentar espiritualmente, com a intenção de se aprofundar no Senhor, com a intenção de buscar mais o Senhor. E a gente vai, nessa série de disciplinas espirituais, a gente vai começar falando justamente do jejum, que eu sei que é um assunto mais comum no meio pentecostal, é um assunto pouco falado no meio batista, e menos falado ainda no meio reformado, mas é um assunto bíblico. É uma prática bíblica e é uma prática que deve fazer parte da nossa vida. A gente está diante de um texto, nós lemos agora Mateus 6, que é um texto extremamente importante, central, não só no ministério de Jesus, na própria Bíblia, porque esse é justamente o Sermão do Monte. Jesus começa a pregar o Sermão do Monte ali no capítulo 5, verso 1, e vai até o final do capítulo 7. São 3 capítulos ali em Mateus, com Jesus pregando o Sermão do Monte, que é tido na Bíblia como o sermão mais importante já pregado, né? E dentro do Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus fala sobre disciplinas espirituais. Jesus fala sobre práticas espirituais. Logo no verso 1, quem está com a Bíblia aí aberta, verso 1, lê pra gente aí. Davi, lê pra gente aí, capítulo 6, verso 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa que faça justiça. Pronto. Obrigado, Davi. A gente vê Jesus começa falando aí das obras que a gente pratica. E essas obras que ele está falando justamente as disciplinas espirituais, mas em específico para o judeu. Então, o grande público de Jesus aqui nesse momento eram judeus, provavelmente, dificilmente teriam gentios aqui, pelo ambiente e o tempo do ministério de Jesus, mas majoritariamente judeus, e a gente vê que essa pregação aqui é direcionada para judeus pelas práticas que ele fala, porque eram práticas de judeus. E ele fala de 3 práticas ou de 3 disciplinas espirituais que os judeus faziam, que
Verso 2 é dar esmolas. Se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode conferir. Verso 2 é dar esmolas. O judeu tem essa prática de dar esmolas. Verso 5, orar. E verso 16, jejuar. Entendimento é que todo judeu praticava essas coisas. Todo judeu que colocava em prática a sua religião, ele fazia essas coisas. Dava esmolas, orava e jejuava. Aí já levanta o questionamento para a gente. Tá, Jesus está pregando aqui majoritariamente para judeus, está se direcionando para judeus, e ele fala de práticas judaicas, disciplinas espirituais judaicas. A pergunta é, isso serve então para a gente hoje? Jesus está falando para judeus, será que serve também para cristãos? Jesus está falando de práticas que eram judaicas, servem também para a igreja nos dias de hoje? Serve para os batistas, mais específico? Serve para a nova cidade? Então eu queria que a gente começasse respondendo justamente isso. E a gente vai voltar para o verso 16, parte A, quando ele diz assim: quando jejuarem. Quando jejuarem. Começa assim o verso 16, na parte A. Então, aqui a gente já tem uma resposta, se a gente deve jejuar ou não, baseada em pelo menos 3 motivos. Primeira coisa, Jesus tem a oportunidade de falar sobre jejum. E ao invés dele abolir, o que ele faz é reafirmar. Veja, Jesus não diz assim, se vocês jejuarem, se quiserem jejuar, se pensarem em jejuar. Jesus diz o quê? Quando jejuarem. Então, já existe entendimento de que o jejum é praticado e precisa e deve continuar sendo praticado. Não é se a gente vai jejuar ou não, é quando a gente vai jejuar ou não. Ou seja, vai ter o jejum. O jejum deve fazer parte da nossa vida, das nossas disciplinas e da nossa prática. Segundo motivo, além de não ter sido abolido, a gente vê que esse é um sermão pregado no Novo Testamento pelo próprio Cristo. Então não é uma prática só judaica do Antigo Testamento, é uma prática também neotestamentária, é uma prática que está no Novo Testamento. E outra coisa que a gente vê também é que os discípulos que ouviram isso, eles colocaram em prática. Eles estavam presentes nesse sermão, eles ouviram, e que a gente vê na igreja primitiva, Novo Testamento, tanto cartas paulinas como cartas gerais, como a própria carta de Lucas em Atos, a gente vê que a igreja falava de jejum e a igreja praticava jejum. Então, eles ouviram esse sermão de Jesus, eles deram continuidade. Eles, tanto os que eram judeus cristãos, como os que eram cristãos gentios. Então, todos continuaram colocando em prática aqui o jejum. Então, a resposta para a gente é sim. O jejum é uma prática cristã. O jejum é bíblico, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. E o jejum deve e precisa continuar sendo praticado por nós hoje. Nós devemos jejuar. Primeira coisa para a gente aqui, nós devemos jejuar. Outra coisa também, gente, jejum não é um comportamento de crentes mais elevados. Esse sermão aqui não foi uma conversa particular de Jesus com os apóstolos. Foi um sermão aberto a todos que estavam ouvindo ali naquele momento. Então, jejum não é coisa só de pastor. Eu ia dizer, jejum não é coisa de pastor, ó. Tô tirando. Jejum não é coisa só de pastor. Jejum não é coisa só de diácono. Jejum não é coisa só de presbítero, de bispo, de apóstolo contemporâneo, de evangelista, enfim, os oficiais que vocês pensarem aí, títulos. Jejum não é coisa só de líder, jejum não é coisa só de crente antigo, não, gente. Jejum é coisa de crente, de todo crente. Jejum é coisa de todo discípulo. Jejum deve fazer parte da nossa vida. Jejum deve ser uma prática executada por todo seguidor de Jesus. E outra coisa também, tá, gente? Jejum não é coisa de gente elevada espiritualmente. Que o crente que pratica o jejum, ele, sabe, ele tem uma santidade diferente, que quando ele entra ali naquelas portas e ele está jejuando justamente no domingo do culto, não participa do café, a gente já sente uma presença, sabe, maior. Um ki mais poderoso. Não, gente, não é isso não. Não existem níveis espirituais e o jejum faz essa separação de quem é mais espiritual ou menos espiritual. Não, gente. O jejum é uma decisão pessoal, jejua quem quer, ninguém é obrigado a jejuar. Mas, obviamente, gente, quem jejua tem a oportunidade de mergulhar de uma forma mais profunda na presença do Senhor. Esse aqui é um ponto, tá? Não nos torna melhores nem piores, mas nos torna mais próximos do Senhor.
Então, esse aqui é um ponto muito importante a ser falado sobre o jejum. Jejum não é coisa de crente elevado espiritual, mas, ao mesmo tempo, o jejum nos eleva espiritualmente, quando praticado da forma certa e bíblica. Nos eleva espiritualmente, tá, gente? Não de posição. Posição comparada aos outros, mas da posição que a gente estava anteriormente, antes de a gente praticar o jejum. A gente se aproxima do Senhor nesse sentido. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui já na parte A, do verso 16, é que o jejum é uma disciplina espiritual e deve ser, precisa ser praticado nos dias de hoje. Amém? Então, jejuando, tá meio fraco, né? Parte B do verso 16 até a parte A do verso 18. Diz assim: Não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, pentem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E aí? Irmãos, travou aqui. Peraí. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que nós devemos jejuar com os motivos certos, ou com o objetivo certo. Veja, Jesus ele começa a falar do jejum, que nós devemos jejuar, né? Quando jejuarem? Diz, quando vocês jejuarem, não façam assim. E ele dá um exemplo negativo. Não façam assim como? Como os hipócritas. Ele está se referindo aqui especificamente a os mestres da lei, em específico o partido farisaico, que fazia muito isso, mas obviamente outros judeus de outros partidos também tinham esse comportamento aqui. E qual era o comportamento? Era quando estava praticando o jejum, e o jejum praticado pelo judeu, em específico pelo fariseu também, né, que era o maior partido daquela época, era o jejum praticado 2 vezes por semana. O fariseu, toda segunda e toda quinta, ele jejuava, religiosamente. Toda segunda e toda quinta ele estava jejuando. E geralmente, quando o fariseu estava jejuando, ele fazia isso que Jesus acabou de falar aqui. Ele mostrava e queria deixar claro para todo mundo que ele era esse judeu que jejuava, não qualquer judeu, mas esse judeu que jejuava, onde ele, naquele dia, sabe, naquela segunda, naquela quinta, ele não penteava muito bem o cabelo, ele não ajeitava a barba, ele ia com aquela roupa meio malamanhada, assim, saía de casa com aquela roupa meio malamanhada, ele deixava claro que ele estava com aquele bafo de jejum, sabe, pessoa que está muito tempo sem comer, e ao invés dele ficar em secreto na sua casa, se dedicando a essa prática espiritual, ele ia lá para o meio da praça, para o lugar mais movimentado, ele fazia suas orações ali naquele lugar. Para mostrar que ele estava no jejum da forma certa, mostrando que ele era um judeu piedoso, um judeu praticante das disciplinas espirituais, um judeu diferenciado, um judeu numa posição espiritual mais elevada do que os outros que estavam vendo ali. Jesus condena esse objetivo aqui. Ele diz que, na verdade, a gente deve fazer o contrário. A gente não deve mostrar para todo mundo que a gente está jejuando. E esse ser um objetivo, uma finalidade nossa. Na verdade, a gente deve pentear o cabelo, da barba, da roupa, ter cuidado sobre como a gente vai se comportar e não falar do jejum. Obviamente, se alguém perguntar, tudo bem a gente falar, mas não ter esse objetivo de já ir falar, mostrar, e as nossas orações a gente praticar no meio da praça e vir aqui no domingo de manhã, no meio do culto, enquanto está sendo pregado, a pessoa está ali ajoelhada, sabe, orando. E alguém, tudo bem? Não, é porque hoje é o meu dia do jejum, estou aqui, sabe, no domingo mesmo, no meio do culto, na minha prática. Jesus diz, não é assim. Não é assim o jejum da forma certa. Inclusive, ele fala no verso 16, né? Quem jejuou assim já recebeu a sua recompensa. Já recebeu a sua visualização, a sua admiração, os seus aplausos, a sua glória que veio justamente dos homens que não entendem muito sobre jejum e admiram por conta dessa prática escandalosa, né? Desse amostramento do bom alagoano, né? Irmãos, a Bíblia, fiz uma busca aí essa semana, achei mais de 40 textos de Gênesis e Apocalipse falando sobre jejum. Obviamente, eu tenho certeza que alguns passaram despercebidos para mim. Não tenho nem dúvida disso, que tem mais textos do que os que eu achei sobre jejum na Bíblia.
Mas eu peguei todos e eu fiz uma comparação entre os assuntos que são falados nesses textos. Que jejuns foram esses praticados? Por quê? Porque existe uma disparidade aqui entre o jejum obrigatório, e havia um jejum obrigatório na lei mosaica, que é o jejum do dia da expiação, que é um jejum, inclusive, praticado até hoje pelos judeus, que é o dia do Yom Kippur, dia da expiação, né, do perdão dos pecados. Então, esse jejum era obrigatório para o judeu, um jejum no ano. Mas o jejum que os fariseus estavam praticando aqui era o jejum de 2 vezes por semana. E Jesus faz a comparação com esse jejum, que é um jejum criado por eles mesmos. Eles criaram esse jejum, não foi Moisés, não foi um profeta, foram os fariseus logo depois que o partido foi criado. E esse jejum, se a gente for comparar com o jejum que é pedido pelo próprio Deus, a gente tem uma disparidade grande, né? Que é um jejum no ano e o outro são 104 jejuns no ano, porque 2 vezes por semana, 52 vezes 2, 104. Gente, que diferença brutal, né? Deus pede um jejum no ano. Os judeus pedem 104 no ano. E eles entendem que quem não pratica esse deles é menos judeu ou menos espiritual do que eles. Um negócio que eles mesmos criaram. Imagina eu criando um negócio desse, assim, né, minha gente? Eu chego assim e digo, ó, quem não vier, homens, né? Homens que não vierem de camisa social para o culto, vocês não são muito crentes não, viu? Veja, eu estou criando um negócio, e eu estou impondo um negócio, e eu estou definindo no meu parâmetro, no meu achismo, aquilo que torna alguém mais espiritual ou não, que inclusive é diferente daquilo que Deus já definiu. Porque Deus já definiu o jejum. Veja que coisa esquisita. Que esquisitice. Mas os judeus faziam isso, né? Eles se viam como mais espirituais e olhavam para os outros como menores, porque não faziam aquilo que eles determinaram, que eles acharam, que eles pensaram e colocaram ali em execução. Mas, além desses dois jejuns, a gente tem outros na Bíblia que surgem, e esses outros, obrigado, Cris, e esses outros, a gente vê que Deus aprova esses outros jejuns que aconteceram espontaneamente. Jejuns que aconteceram de forma pessoal, alguns, e outros jejuns que aconteceram de forma coletiva. Mas a gente tem esses outros jejuns da Bíblia. Então, eu decidi pegar esses mais de 40 textos que eu achei, e eu fiz uma comparação ali, eu percebi que alguns se repetem. Alguns desses jejuns que aconteceram, eles se repetem com o mesmo objetivo, a mesma intenção. Primeiro jejum, que está no Salmo 35, verso 13, e em diversos outros textos, é o jejum de afligir a alma ou de se humilhar. Eu vou dizer os textos, se você quiser pode anotar no celular, bloquinho de notas, Bíblia e tal. Ou se você quiser, eu posso passar também depois. Mas não precisa projetar todos não, viu, Cris? De boa. Primeiro jejum do Salmo 35, verso 13, estrofe 13, é o jejum de se humilhar ou de afligir a alma. Esse se repete várias vezes. Talvez esse aqui seja o que mais se repete na Bíblia. Quando o jejum é praticado no momento de contrição, de humilhação pessoal, da pessoa que está praticando o jejum ali numa entrega muito profunda ao Senhor por conta do reconhecimento dos pecados. Então esse jejum também acontece de forma espontânea e esporádica na Bíblia. Outro jejum está em 2 Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 3. A gente tem a situação aqui do rei Josafá. Ele está prestes a ser invadido em guerra. Ele está vendo que a probabilidade dele perder aquela guerra é muito grande, porque são muitos povos inimigos. Ele se desespera e o que ele faz é jejuar e chamar o povo a jejuar. A gente vê isso lá no verso 3 de 2 Crônicas 20. Então, um outro jejum que é praticado não só por Josafá, mas outros reis e outros profetas fazem isso também, é esse jejum de tempo de calamidade, de desespero. Quando eles veem uma situação ali muito complicada, quando eles veem algo que foge da força deles, do poder deles ali, da capacidade deles, então eles jejuam, ou sozinhos ou coletivamente. Então, outro jejum também na Bíblia. Outro jejum é o de Esté. Esté, capítulo 4, versos 15 a 17. Que é um jejum de um tempo de uma situação sem solução. É decretado ali na cidadela de Suzã, pelo próprio rei, inclusive sem saber, né? O extermínio dos judeus. Mardoqueu sabe da notícia, Esté, pois está dentro do palácio, não sabe da notícia, não recebe o ofício que está sendo divulgado. Mardoqueu vai lá, que em umas versões é tio, em outras versões é primo, então a gente não sabe bem, mas é um parente, e um parente mais velho, né? Porque cuidou dela.
Mas ele vai lá no palácio, fala para ela, e quando ele chega lá, ele já está em contrição, né? Ele já está vestido de pano de saco, inclusive ele não pode entrar no palácio por conta das vestes dele, mas ela recebe a notícia e o que ela faz é convocar um jejum. É a primeira atitude dela. Por quê? Porque ela é uma situação que foge da capacidade dela, é uma situação sem solução. Inclusive, ela vê que existe um risco de vida para ela tentar resolver aquilo, né? Em falar com o rei sem o rei ter pedido a presença dela ali. Então ela jejua, convoca o jejum e todo o povo jejua ali coletivamente para tentar ver uma solução do Senhor para aquilo. Outro jejum é o de Jonas, capítulo 3, versos de 5 a 10, que é o jejum de Nínive. Jonas vai, prega, pregação bem pelas beiradas ali, né? Não fala a mensagem toda, mas fala de condenação, não fala de salvação, mas fala de condenação. E o povo de Nínive ouve a pregação, o Senhor converte os corações, porque obviamente, né, gente, toda a nação de Nínive se converter é uma ação sobrenatural do Senhor. Mas a primeira atitude deles é também de jejuar. O rei decide jejuar e leva todo o povo a jejum, que esse aqui é um jejum de arrependimento e pedido de misericórdia. Por quê? Porque Jonas pregou só condenação. Jonas não falou que eles poderiam ser salvos. Mas eles jejuam pedindo ao Senhor, mostrando a contrição deles para ver se de alguma forma eles vão conseguir a salvação pelo reconhecimento dos pecados. Então esse jejum acontece também, né, pelo pedido de misericórdia e um jejum de arrependimento. E aí a gente já vai para o Novo Testamento. E lembrando, tá, gente, tem várias outras passagens no Antigo Testamento, mas são parecidas ou com motivações parecidas com essas que eu falei para vocês. A gente tem o jejum de Mateus, capítulo 17, versos 19 a 21, que é aquele jejum de um menino que está endemoniado. Jesus está no monte com Pedro e Tiago e João, não é no barquinho, tá, gente? No monte. E ali eles veem uma revelação sobrenatural do Senhor, inclusive Pedro pede para ficar naquele lugar, né, para que eles não desçam, que eles façam tendas. Mas quando Jesus desce, tá um labafero lá embaixo, né? Jesus chega, depois daquele momento ímpar, aí Jesus chega, todo mundo já vai em cima deles. Senhor, situação aqui. Menino endemoniado, a gente não consegue tirar o demônio, tentamos, fizemos o que o Senhor nos ensinou, mas não está dando certo. Aí Jesus vai lá, expele aquele demônio, eles ficam, Jesus inclusive repreende, né, os apóstolos, e quando chega no momento mais para frente, quando está em particular, eles perguntam, mas Senhor, por que a gente não conseguiu? Por que foi tão simples para você e a gente não conseguiu fazer isso? Mas inclusive a gente já fez isso outras vezes. Aí Jesus diz, ó, esse tipo, né, essa casta, ela só sai com jejum e oração. O que Jesus está falando é que o jejum serve também para uma capacitação espiritual. Serve também para a gente cuidar do exercício do nosso ministério, daquilo que a gente faz, cuidar primeiro da gente para depois poder cuidar dos outros, né? Então o jejum é passado com essa ideia também de capacitação espiritual para o exercício do ministério. Atos 14, 23, sexto e penúltimo motivo. O jejum é usado também para escolhas difíceis, para uma busca de direção. Aqui a igreja primitiva jejua, porque eles vão escolher oficiais para as igrejas. Então veja, eles têm pessoas ali na igreja, eles vão escolher essas pessoas agora para cuidarem das igrejas, que eles vão direcionar esses oficiais. E antes de fazer a escolha, e puxando aqui para os batistas agora, tá? É uma escolha democrática aqui dos oficiais. Eles escolheram democraticamente, o assunto foi levado para toda a igreja, e eles jejuaram. Por quê? Eles jejuaram para que eles não fizessem a escolha deles. Eles jejuaram para que não fosse uma escolha simplesmente técnica, carnal, com a piedade que eles estavam vendo dos homens que seriam levantados ali, mas eles jejuaram pedindo para que o Senhor escolhesse por eles. Senhor, nos direciona. Senhor, mostra quem são as pessoas. Senhor, a gente vai voltar, vai indicar, mas que seja o Senhor voltando e indicando pela boca da gente. Então eles fizeram um jejum pedindo essa direção do Senhor. E o último que eu coloquei aqui, está em Mateus também 9. Eu coloquei por último porque a gente está girando, falando hoje de jejum, está girando em torno mais desse daqui, que é o jejum de Mateus, capítulo 9, versos 14 e 15, que é aquele jejum de quando os apóstolos de João procuram Jesus e perguntam por que os discípulos dele não jejuam. Diz, nós jejuamos e os judeus jejuam.
por que que os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus responde lá no verso 15, né? Que eles ainda estão com o noivo. Mas vai chegar um momento que o noivo, que é ele mesmo, vai ser tirado, então eles vão poder jejuar, eles vão colocar o jejum em prática agora. Esse é um jejum que é mostrado pra gente como busca por mais de Jesus. Um jejum de saudade de Jesus. Porque já que Jesus está no momento quando eles não precisam, saindo, então eles vão colocar em prática, não mostra essa saudade da presença de Jesus. Essa busca maior pela presença de Jesus naquele momento. Então veja aqui, gente. Eu listei pelo menos 7 motivos que eu percebi aqui nas escrituras de por que as pessoas jejuavam de forma espontânea, sem ser o jejum obrigatório do Yom Kippur. Então a gente vê que esses outros jejuns aqui, eles não foram repreendidos, eles não foram reprovados, pelo contrário, eles estão na escritura e mostram pra gente que também devem ser praticados com essas intenções. Então, gente, temos muitos bons motivos para a gente jejuar. Buscar mais o Senhor, contrição, humilhação, arrependimento, busca de direção, escolhas que vamos fazer na vida. Tudo isso aqui são bons motivos para a gente poder jejuar na presença do Senhor. E de antemão eu já preciso dizer duas coisas aqui antes de passar para o último tópico do sermão. É que quando eu estava vindo no carro agora, a Yamini me tirou uma dúvida. E eu percebi que era importante falar disso aqui. É que jejum na Bíblia sempre é jejum de comida, tá, gente? É sempre jejum de comida. E eu até entendo ela ter feito essa pergunta. É porque hoje em dia é muito falado de jejum de coisas. Jejum de celular, jejum de videogame, jejum de computador. Jejum de... Já vi esse, né? Jejum de chocolate. Só que, sabe, não consegue. Jejum de chocolate. No carro eu vi um da Yavne ali. Jejum de cuidar da beleza, ó. Jejum é no sentido assim, de a mulher vai fazer jejum de não vai cuidar mais das unhas, não vai mais cuidar do cabelo, tal. Gente, esse jejum é perigoso, tá? Somente para quem não é casado. Não, acho que para quem é casado é pior. Pensando bem, para quem é casado é pior. Mas é jejum perigoso, gente. Esse jejum perigoso, né? Mas, gente, ó, nada disso é jejum, tá? Nada disso é jejum. Na Bíblia, só é falado jejum de comida, no sentido de comida vital. Não é nem aquelas comidinhas, tá? Eu gosto muito de pizza, vou fazer jejum só de pizza, tá? Não, gente. É jejum de comida no sentido geral, comida ampla, deixar de se alimentar. Isso, inclusive, tá, gente? Esses jejuns, e eu não estou dizendo que você pode se abster de algo que você vê que está atrapalhando sua vida, tá? Você pode se abster, mas não é jejum. É detox, sei lá, nome da moda, né? Nome bom, detox. Se abster, pronto, abstinência, pronto, pode ser esse nome mesmo. Mas não é jejum. Mas, obviamente, se você vê que tem algo que está te atrapalhando, abra a mão por um tempo, né? Mas o jejum da Bíblia é comida. Isso mostra, inclusive, quando a gente pensa no jejum e pensa nessas coisas que empatam muito a nossa vida, isso mostra, inclusive, a nossa futilidade. Porque por que o jejum da Bíblia fala de comida? Porque comida é algo vital para a gente. O jejum, gente, o jejum de comida, ele é tão central assim que a intenção é justamente essa, deixar a gente doído no corpo, doído na barriga, a gente enfraquecido, porque a gente fica tempo sem comer, a gente fica enfraquecido, né? No sentido de forças mesmo, de foco, tudo mais, a gente fica enfraquecido mesmo, para a gente ver o quão frágil a gente é, e nesse tempo de enfraquecimento da carne, de reconhecimento da nossa limitação, a gente poder se dedicar para coisas espirituais, se dedicar para o Senhor. Então, se a gente diz que a gente vai jejuar do celular, veja, a gente está comparando com a comida e mostrando que o celular é extremamente vital e central na nossa vida. Veja a futilidade. O chocolate. O chocolate. Sem o chocolate eu não vivo, sabe? Eu morro. Pronto. Isso mostra a nossa futilidade, gente. As unhas. Sem as unhas eu não fico. Sem hidratar meu cabelo eu não fico. Pronto. Isso mostra futilidade, gente. Se a gente faz jejum disso e não faz jejum de comida, a gente mostra que isso é mais importante na nossa vida do que comida, que é vital. E não é. Não é. Outra coisa importante falar sobre jejum aqui. Jejum, no capítulo 58 de Isaías, verso 3, Isaías, levantado pelo Senhor, ele faz uma denúncia para o povo aqui, para o povo. E no decorrer do capítulo 58, ele fala mais disso. Se você quiser ler também em casa, é um capítulo muito bom aí que fala sobre jejum. Mas Deus faz uma denúncia para o povo.
para o povo de Judá através de Isaías. Qual é a denúncia? Que no dia que eles estavam fazendo jejum, quando eles estavam praticando jejum, estavam lá se abstendo de comida, mas eles iam viver a vida do mesmo jeito. Ah, estou fazendo jejum hoje, mas eu vou lá para o trabalho, vou cuidar dos meus filhos, vou para o meu dia de lazer, vou para a academia, vou jogar o meu joguinho RPG, vou juntar meus amigos para rachar e tal, pronto. Aí Isaías, obviamente, como boca do Senhor, ele diz, ó, o jejum de vocês está errado. Vocês estão fazendo o jejum do jeito errado. Porque vocês estão dizendo assim, a gente jejua, a gente faz o jejum, mas vocês estão fazendo o jejum e buscando os seus interesses. Aí, se eu não me engano, verso 6, verso 5, verso 6, aí essa repreensão vem através de Isaías, dizendo, o jejum é para buscar os meus interesses. É o que o Senhor diz para o povo. Você jejum é para buscar os meus interesses, para me buscar, para fazer aquilo que eu espero de vocês, para fazer boas obras, inclusive. Jejum para louvar, para ler a palavra, para se dedicar à oração. Então, veja, o jejum, quando a gente vai colocar o jejum em prática, a gente tem que escolher bem o dia e o momento. Para a gente não se dedicar para as nossas coisas, mas para a gente se dedicar para as coisas do Senhor. E é até legal a gente estar falando isso nesse tempo de feriado, porque a gente tem aqui 2 dias para frente, pelo menos, para a gente escolher um momento para fazer isso, que a gente provavelmente não vai estar trabalhando, nem estudando, a gente pode esperar, separar talvez um horário, manhã e tarde, enfim, não sei qual é o suportado de vocês sem comida, como vocês encaixam o horário de vocês, mas separar um momento nesse feriado para a gente fazer isso, veja. A gente não vai estar na nossa rotina comum, então a gente pode escolher um momento agora nesse feriado para poder se dedicar para fazer isso. Separei o tempo de jejum, separei esse tempo para ficar sem comer, não vou tomar café da manhã, não vou almoçar, então nesse tempo eu vou louvar mais, orar mais, ler mais a palavra, contemplar mais o Senhor, ter um momento de devoção mais profundo, pegar aquela listinha que está meio amarelada lá, que eu disse que ia orar por aquilo, ainda não orei, pegar aquela listinha de membros da nova cidade e orar por cada uma daquelas pessoas, pegar aquelas causas que eu não sei como resolver e entregar ao Senhor, pedir direcionamento. Então, é um momento de dedicação mais profunda do Senhor. Você vai fazer isso nesse momento, tá? Amém? E último ponto, parte B do verso 18, finalzinho, voltando para o capítulo 6 agora de Mateus, diz assim, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então o que a gente vê aqui também, gente, é que o jejum traz uma recompensa. A gente tem uma promessa na prática do jejum. E é interessante, eu vou até voltar aqui, que no verso 16, no finalzinho do verso 16, fala também da recompensa, né? Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Veja, o jejum errado e o jejum certo, ambos têm recompensa. Todo jejum tem uma recompensa. Só que qual é a questão? O jejum errado, a recompensa do jejum errado é a glória dos homens. É o reconhecimento dos homens. É isso que Jesus fala aqui no final do verso 16. Aqueles que jejuam com o objetivo errado, aqueles que jejuam do jeito errado, eles já receberam a recompensa deles, porque os homens já viram que eles são piedosos, que eles são tementes, que eles são entregues, que eles têm posição e que eles estão jejuando. Então eles já receberam a recompensa deles. Mas o jejum da forma certa, em secreto, buscando ao Senhor, sem alarde, sem trombeta, mas em solitude e na presença de Deus, ele também é recompensado, mas a recompensa dele é o próprio Deus quem dá. Não são os homens, não é a igreja, não é a família, não são os cargos que eu vou conseguir, não. É o Senhor quem vai me recompensar pelo jejum que eu estiver fazendo da forma certa. E a pergunta para a gente é, por quem queremos ser recompensados? Queremos ser vistos pelas pessoas ou queremos ser enxergados pelo Senhor? Queremos a glória que as pessoas podem nos dar ou queremos a glória que só o Senhor pode nos dar? Queremos o reconhecimento dos homens ou queremos o reconhecimento e a intimidade do Senhor? O jejum da forma certa, o jejum bíblico, é o jejum que traz essa recompensa. É uma promessa da gente.
recompensa que só o Senhor pode dar pra gente. Amém? Pra gente terminar, queria que você abrisse comigo a Bíblia em Mateus, capítulo 4, versos 1 e 2. Mateus 4, versos 1 e 2. Diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Só até aí. Irmãos, o que a gente vê aqui é um texto que mostra que Jesus jejuou. Jesus foi alguém que executou essa disciplina espiritual. Ele colocou em prática essa disciplina espiritual. Ele jejuou por 40 dias. E, por favor, não tente fazer esse jejum. Você não é Jesus. Não tente. Mas Jesus jejuou, inclusive, num momento muito crucial, que foi antes de exercer o seu ministério. Depois que ele foi batizado por João Batista, ele foi levado para o deserto e ali ele jejuou, recluso, sozinho naquele lugar. Gente, isso mostra aqui o zelo, o cuidado, o investimento que Jesus fazia no seu próprio ministério, mesmo ele já sendo perfeito. Jesus foi ali, gente, jejuar, porque aqueles 40 dias iam fazer diferença nos próximos 3 anos. Principalmente no momento final, na entrega. Gente, é por causa do jejum de Jesus que hoje o nosso jejum ele tem algum sentido. Porque veja, se Jesus não cuidasse do ministério dele, supondo algo bem utópico, né? Porque isso nunca aconteceria. Mas se Jesus não cuidasse do ministério dele, se Jesus não fosse zeloso, se Jesus não se preparasse ministerialmente, se Jesus não se cuidasse espiritualmente, se Jesus falhasse no seu ministério por causa de falta de zelo, oração e jejum, se Jesus fraquejasse, não se entregasse para a cruz, o nosso jejum teria algum sentido hoje? Não. Porque a gente jejua para buscar o Senhor. E se Jesus não se cuidasse ao ponto de falhar no seu ministério e não se entregar naquela cruz, a gente ia jejuar hoje e a gente não ia ter acesso a Deus nenhum. Porque quem nos conferiu acesso ao próprio Deus foi Jesus. Foi o ministério de Jesus, a vida de Jesus, a entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus e o jejum de Jesus para fazer tudo isso. É por causa da fome que Jesus passou naquele momento que hoje a gente tem um banquete espiritual disposto para a gente no jejum. É sentindo a nossa fome no momento de, de jejum que a gente pratica que a gente pode receber o pão da vida, que é o próprio Cristo, aquele que jejuou. Mas o jejum, ele não é só uma disciplina para quem quer se aprofundar. Por mais que isso seja importante, e é muito importante. Mas o jejum é um apontamento para a própria mensagem redentiva. De alguém que se esvaziou, é o próprio Cristo. Se esvaziou não só de comida, mas da sua glória. Se esvaziou não somente 40 dias no deserto, mas se esvaziou da plenitude do que ele vivia junto com o Pai e o Espírito. E a representação de ele jejuar e se esvaziar de comida, mostra a representação do esvaziamento completo que ele fez, que a gente viu aqui em Filipenses, né? Esvaziamento completo por algo maior. Irmãos, o jejum deve ser vivido e praticado por nós. Para, obviamente, não a gente se esvaziar como Jesus, não temos glória nenhuma. Mas para a gente se esvaziar para buscar mais o Senhor. Se esvaziar do nosso ego, se esvaziar dos nossos pecados, se esvaziar da nossa futilidade. Irmãos, jejum precisa ser uma prática nossa. Para a gente lembrar quem somos, pequenos, frágeis, falhos, e para a gente lembrar quem Jesus é, o pão da vida, que nos sacia não como a comida, o churrasco, o sorvete, o chocolate, por um momento momentâneo, que depois passa. E vai dar vontade de novo.
mas nos sacia por completo. Jesus é aquele que sacia a nossa fome eterna espiritual. Jesus é esse pão que, se a gente se alimentar dele, e se alimentar dele de forma profunda no jejum, a gente vai ver que a gente não precisa de mais nada. Só dele mesmo na nossa vida. Amém? Para a gente terminar, 2 aplicações bem rápidas. Primeira aplicação, jejue para enfraquecer sua carne, enfraquecer de si mesmo. Jejue buscando isso. Se diminuir, se humilhar. E segunda aplicação, jejue para buscar mais do Senhor. Jejue para buscar mais de Deus. Não vou dar fórmula nenhuma, tá, gente? De jejum aqui. Se alguém quiser indicação, ajuda, obviamente eu posso aconselhar. Mas é uma decisão voluntária. Você vai ver se você pode jejuar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, mas eu incentivo. Faça a prática do jejum. E vez por outra, a gente vai fazer a prática do jejum coletivo também, para que seja algo presente, uma disciplina espiritual no nosso meio também. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nos relembrar dessa disciplina que é tão importante. Obrigado por nos relembrar essa manhã, Deus, dessa prática que deve ser presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que jejum não é algo que ficou no passado, com os judeus, no Antigo Testamento, que não serve hoje em dia, mas que sim devemos viver, sim devemos praticar e sim faz diferença no nosso relacionamento com o Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a não só ouvir o que foi ensinado hoje pela manhã, a não achar que não é coisa de crente, de batista, que não faz parte da nossa tradição. Não, Deus. Está na tua palavra, é a orientação do Senhor, então devemos viver. Então nos ajuda, Deus, a viver isso. Nos ajuda a nos humilhar, nos ajuda a nos enfraquecer, nos ajuda a reconhecer que somos tão fracos, mas tão fracos, que uma refeição sem comer já faz diferença para a gente. Já nos torna mais, já nos coloca mais no lugar que devemos estar, que é de pequenos e reconhecidos como pequenos, dependentes de coisas. Mas faz isso, Deus, para a gente reconhecer a glória do Senhor, para a gente reconhecer a nossa dependência do Senhor, para a gente reconhecer a presença do Senhor na nossa vida. E cada oportunidade, cada jejum que a gente colocar em prática, Deus, que nos relembre a grande salvação que o Senhor nos deu pelo Teu Filho. Que cada momento, Deus, que a gente se abster de comer o pão em casa, Deus, que a gente lembre que o Senhor nos oferece o pão da vida, Deus. Jesus, aquele que nos sacia plena e eternamente. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho. Obrigado por Jesus. Obrigado porque nele somos satisfeitos de verdade. Obrigado porque ele não preenche só o vazio do nosso estômago, Deus, ele preenche o vazio da nossa alma. Obrigado porque é nele que somos felizes e contentes plenamente. Obrigado, Senhor. Que a gente viva o jejum para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.